Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. A gente recebe hoje o escritor Fernando Moraes. Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagine. Recebemos não, né? Nós somos recebidos, que nós estamos aqui no escritório do Fernando Moraes, aqui sempre bem cercado, não só das obras deles, dos netos, da família, mas também várias fotos históricas aqui, né, Fernando? Você tem quanto tempo esse escritório aqui? Você já já tem quase 50 anos que eu estou aqui. Bem, a gente tem o Fernando Moraes está lançando agora, nessa fase, o volume 2 da biografia do presidente Lula. É um período, um recorte do período, vamos dizer assim, que é da formação do Lula político, né? Começa ali mais ou menos em 1982, quando... Começa mais ou menos, não, começa em 1982, quando ele perde aquela eleição, acaba em quarto lugar, numa eleição para o governo do estado de São Paulo, vencida pelo Franco Montoro, e vai até a eleição presidencial de 2002, passando por todas as experiências anteriores, a derrota para o Fernando Collor, as duas derrotas para o Fernando Henrique, as diretas já, as caravanas. E, Fernando Moraes, obviamente a gente vai falar também de alguns detalhes do livro, mas eu começaria perguntando o seguinte: nesse intervalo, daquele Lula de 82 até o Lula de 2002, qual foi, você acha que foi a grande transformação desse Lula como personagem político aí disputando eleições, e principalmente eleições presidenciais? Olha, primeiro a alegria de estar aqui falando para a Carta, me reencontrando com a Carta por via eletrônica, mas esse Lula que eu retrato no segundo tomo, no segundo volume da biografia dele, é mais parecido com o Lula, presidente da República, do que o Lula que eu retratei no volume 1, que é o Lula metalúrgico, que é o Lula mais radical, que é o Lula que negociava pouco. Acabava tendo que negociar, porque de dia ele punha 150 mil pessoas no estádio de Vila Euclides, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mas chegava uma hora que tinha que negociar. Ele agora já começa negociando. Então, esse volume, segundo volume da biografia, mostra um Lula que aprendeu muito com a política, com a vida política, com o exercício da política e, sobretudo, com o exercício da política executiva. É uma coisa curiosa que você fala aí dessa linha do tempo do volume 2, mas você não passa por um período curioso da vida do Lula, que é a Constituinte, que é a única experiência parlamentar do Lula, e que ele faz a seu próprio respeito uma avaliação que eu considero severa demais. Ele acha que aquilo ali não foi a praia dele, não foi o território dele. Ele acha que o Genuíno, por exemplo, teve um desempenho muito mais ativo, muito mais relevante no período da Constituinte. E não foi? Você acha que ele foi mais ativo? Olha, eu não acho que ele tenha sido tão ativo, mas eu acho que ele é excessivamente rigoroso consigo mesmo, porque se você vai fazer um balanço das propostas que o Lula fez na Constituinte, em primeiro lugar. Em segundo lugar, das reflexões que ele faz da tribuna da Constituinte, você vê que ele foi um grande constituinte. Ele não foi um constituinte medíocre, não foi um parlamentar medíocre. Ele conseguiu, e isso sendo contra, porque o PT era contra a Constituinte com as características que tinha. Eles queriam a Constituinte eleita para ser Constituinte, e, na verdade, você tinha ali 1/3 de senadores que tinha sido eleito para ser senador, não era para redigir Constituição. Mas o Lula aprende muito com as derrotas, e uma coisa que me chama a atenção também nesse período, nas intermináveis conversas que eu tive com ele sobre as reações dele, é a enorme dificuldade que o Lula tem para lidar com derrotas. É uma coisa que chama muito a atenção, desde a derrota dele para o Montoro, na eleição a que você se referiu, que primeiro que ele achava que ia ganhar, ele tinha convicção que ia ganhar,
porque o ibope dele era a praça pública, era a multidão. Então, como ele, em todo lugar que ele fosse, ele enchia as praças, mesmo de gente que não ia votar nele, é uma coisa curiosa, no interior do Brasil, sobretudo, ele ia dizer que ia para um lugar e a praça cheia. Agora, aquilo não significava que aquelas pessoas fossem votar nele. Tinha muita gente indo lá para ver a estrela. Um cara que só tinha visto na televisão, tinha visto em jornal, e ele considerava que aquilo ali era eleitor dele. Tanto que na véspera da eleição, a Marisa, a mulher dele, mostra o jornal com a boca de urna, dizendo que o Montoro ia ser eleito. Ele diz, isso é jornal da burguesia, isso é o andar de cima que está falando. Segunda-feira nós vamos estar no Palácio dos Bandeirantes. E ele não só perdeu a eleição, como ele ficou em quarto lugar. 10%. 10%. Atrás do Jânio Quadros. Atrás do Jânio Quadros, atrás do Reinaldo de Barros, que era um ninguém, era um cometa que passou pela política como um raio. E ele, todas as eleições seguintes que ele perde a eleição para ele, ganha a eleição para Constituinte, mas perde a eleição para o Collor, perde a primeira eleição para o Fernando Henrique, perde a segunda eleição para o Fernando Henrique, e em todas elas ele sai do resultado das urnas dizendo, desisto, na próxima eu não sou candidato. E acaba sendo levado por circunstâncias, por razões políticas, muito por pressão do partido. Ele era o partido, ele encarnava, o ideário do PT era muito encarnado na figura política do Lula, então ele acabava saindo candidato sempre, mais uma vez, sempre enfrentando. Então aquela máxima que se aprende nas derrotas não é o caso do Lula, é isso? Não é o caso do Lula, não é o caso do Lula. Ele, na verdade, tem eleições que ele estava de fato decidido, porque às vezes parecia que era uma espécie de jogo de cena para ser levado, para ser ungido, seja pelo partido, seja pela opinião pública, mas em algumas vezes ele chegou na eleição que ele ganhou, por exemplo, na de 2002, a ideia dele era não disputar. E logo no começo, como o Fernando Henrique já estava em decadência, o Plano Real já tinha ido para o vinagre, ele tem, pela primeira vez, ele tem consciência concretamente que ele pode ganhar a eleição, que é o que faz ele mudar de ideia. Então, isso é uma característica curiosa dele conviver muito mal com o resultado eleitoral desfavorável. Agora, Moraes, um outro ponto, você falou da Constituinte, da forma como o PT se colocou naquela Constituinte, como encarava aquele processo. Em relação às diretas já, você acha também que houve alguma leitura equivocada do partido? Sempre fica a impressão de que o Lula e o próprio PT poderiam ter participado daquilo, talvez, não sei se teria abertura, se o mando já estava combinado, mas ao mesmo tempo é o seguinte, o PT tinha a bandeira da caristia, né, da crítica ao preço, que meio era uma tentativa de rivalizar com a ideia das diretas. Com a ideia das diretas. Você acha que também houve uma leitura errada no caso? Eu acho que foi equívoco. Aliás, eu tenho uma relação, eu pessoalmente tenho uma relação muito contraditória com o PT, porque eu fui contra a criação do PT. Eu era do MDB, eu era do Frentão, e quando o Lula, eu já amigo do Lula, já convivendo com ele nas greves do ABC, eu era deputado, e eu dizia para ele, eu escrevi sobre isso, fiz uma página de opinião na revista Veja, defendendo que a criação de um partido de esquerda, naquele momento, seria um rompimento de uma frente que estava dando resultado, que era o frentão que cabia no guarda-chuva do MDB, que vinha desde gente que tinha vindo da luta armada até grandes empresários. E, na verdade, a história comprovou que o Lula tinha razão, o PT tinha razão, e não eu. Mas eu acho que, nesse caso específico do colégio eleitoral, foi um erro político do PT não ter participado, porque não havia alternativa. Porque se houvesse alternativa, estava claro, o Congresso tinha deixado muito claro que não ia ter eleição, se dependesse do convívio político entre as tendências que faziam política no Brasil, não ia ter eleição direta para o presidente, só ia ter
tomada do país pelas forças populares, e mesmo isso, que a campanha das diretas foi uma campanha muito forte, ele próprio faz uma autocrítica disso, ele hoje acha que foi o movimento político mais importante com o qual ele conviveu, foi a campanha das diretas, mas eu acho que naquele momento, de toda a bancada do PT, tinha duas pessoas que estavam com uma razão, que eram o Ayrton Soares e a Beth Mendes, que acabaram sendo degolados, decapitados. Em algum momento aqui desse ponto você disse que o PT, de certa forma, é o Lula e tal, e o livro também mostra essa transformação do PT, no fundo, que é mais ou menos no mesmo caminhar, ou seja, o Lula e o PT se transformaram da mesma forma, é isso? Sim, os dois se transformaram, e eu acho que um inspirado no outro, né? O PT inspirado no Lula, porque com o passar do tempo você vai descobrindo que o Lula talvez seja muito mais conciliador do que o Lula radical, e que o Lula Paz e Amor é anterior ao slogan Lula Paz e Amor. Porque se você volta para trás e começa a olhar que em 1994, na eleição de 94, ele já começa a tentar atrair Gereissati para ser o vice dele. E começa um namoro ali. Chegou um momento que os dois já estavam de tal forma engatilhados para que o Lula fosse candidato a presidente e o Tasso Gereissati candidato a vice, que eles não prestaram atenção no PSDB, que já estava rodando o projeto do Plano Real. Fernando Henrique já estava apresentando ao Senado, isso é uma checagem de datas muito curiosa, porque o Fernando Henrique já tinha apresentado ao Congresso um pedido para arrochar o controle fiscal, que era o primeiro passo para o lançamento da nova moeda, do Plano Real, já era, portanto, um processo de mudança da moeda, e o Lula e o Tasso Gereissati continuavam namorando. Tanto que eu brinco, abro o capítulo dizendo que o casamento entre o Tasso e o Lula não deu certo, não foi por morrer de morte morrida, não. Eles morreram por atropelamento, né? Porque veio o Plano Real e passou por cima dos dois. Então, quando o Lula, em 2002, chama o Zé Alencar para ser vice e chama o Duda Mendonça para ser o maqueteiro da campanha, ele, na verdade, está repetindo duas tentativas que ele tinha tentado, que ele tinha exercido ou tentado exercer anteriormente, que o PT tinha brecado, porque já tinha tentado com o Tasso Gereissati e com o próprio Duda antes, o PT tinha vetado. Então, o Lula, que caminha para o centro... e na eleição de 98, que ele acaba tendo o Brizola como vice, ele não queria o Brizola como vice. Ele queria um candidato mais ao centro. Ele queria compor, ele não queria chapa puro sangue, não queria chapa pão com pão, e acaba tendo que engolir o Brizola por pressão da base do partido. Então, se você olhar desse ponto de vista, você vai ver que o Lula, que compõe com o centro, compõe com o PL, a gente não pode esquecer disso, que o Zé Alencar... O Valdemar já foi muito amigo. O Valdemar Costa Neto é quem negocia a aliança do PL com o PT, que é uma aliança que garante a vitória. Então, isso, na verdade, não é uma exceção. Ali é o Lula conseguindo concretizar um projeto dele que ele já vinha arrastando, já tinha 3 derrotas para trás. Agora, obviamente a gente sabe quer dizer, o papel do Lula sindicalista, do movimento de massa no grande ABC, que o projeta para o país, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: as caravanas que ele vai fazer depois, né, de algumas derrotas, ele resolve fazer, o que isso acrescentou nessa construção desse Lula, então essa figura realmente popular e com essa identificação tão forte com a população, com a maioria deserdada? Você acha que as caravanas ajudaram a moldar essa fase? Sim, acho que você tem toda a razão.
E acho que mais do que as caravanas, sobretudo a primeira caravana, porque a primeira caravana, o que que é? É uma repetição da viagem dele de Pau de Arara, da viagem que ele tinha feito com a mãe e com os irmãos. Ele, pouco mais que um bebê, ele tinha 4 anos, 5 anos de idade, quando eles vêm de Pernambuco para São Paulo, e ele repete a primeira caravana, e é uma coisa que chama atenção nas entrevistas que eu fiz com ele, é que ele descobre que passados 40, 50 anos depois, o Brasil tinha piorado, que ele vem pelas mesmas cidades, passando pelos mesmos lugares e trazendo como referência as lembranças que ele tinha e que a família tinha daquela trajetória que eles tinham feito. Então, ele é um espanto ele lidar com um Brasil que piorou em relação ao Brasil que já era muito ruim, ao ponto de uma família se deslocar milhares, centenas de milhares de famílias fizeram essa trajetória de vir para o Sul em busca de uma vida melhor. Ele descobre que 50 anos depois o país tinha piorado. E isso toca muito forte nele. Eu brinco dizendo no livro que aquilo ali é o pós-doutorado dele em Brasil Profundo. E, na verdade, ele que tinha tido uma vida difícil, quase que uma vida miserável, junto com a família, descobre que piorou, que a situação é pior. Então, ele, por exemplo, ele nunca tinha visto alguém comer lixo, fisicamente, não é uma figura de retórica. Ele vê gente comendo lixo e gente que não quer saber da presença dele, da presença do bispo de Duque de Caxias, Dom Mauro Morelli, Fernando Gabeira, Zueni Ventura, esse povo todo junto com eles. O pessoal não, o pessoal queria se alimentar num monturo de lixo. Isso aí eu acho que foi uma transformação profunda na visão que ele tinha de Brasil, esse Brasil da capital, que ele próprio me contou isso, né? Ele dizia, eu fazia campanha para presidente da República e eu não descia do palanque, eu não conhecia as cidades, eu não conhecia os problemas, eu não conhecia as pessoas, eu acabava não conhecendo os brasileiros, porque eu ia para o palanque, era o candidato a prefeito, era o candidato a vereador, era o candidato a senador, descia daquele palanque, subia num outro palanque, e eu não falava com a dona de casa, eu não falava com o sem terra, não falava com o sem teto, e eu saía de uma campanha eleitoral sem ter intimidade com o Brasil real. E, portanto, estava disputando no mesmo nível com os meus adversários, que eram tão distantes do Brasil quanto eu, que a caravana é algo que faz a cabeça deles. Você tem toda a razão. Eu acho que, sobretudo, a primeira caravana, as outras consolidaram um pouco essa convicção dele de que estava vivendo num país destruído pela fome, destruído pela iniquidade social, pela iniquidade sociopolítica de décadas, de séculos. Ele só se dá conta disso quando ele resolve fazer as caravanas, que são muito mais importantes para a formação dele como presidente da República do que as campanhas eleitorais. Porque a campanha é um gesso que já está mais ou menos preparado. Você grava um programa de televisão, faz um comício que as pessoas são convidadas pelo programa de televisão e está liquidada, a campanha está liquidada. Você não desce do palanque. As campanhas são feitas em cima de palanque e até hoje, em cima de palanque e dentro de estúdio de televisão. E ele descobriu que, na verdade, o eleitor dele estava no meio do povão ali. E é a caravana que muda o caráter com que ele passa a ver esse Brasil verdadeiro. Agora, Moraes, tem uma coisa que parece imutável, não só nesse período que você cobre, os 40 anos que você cobre nesse segundo volume, mas que persiste até hoje, é que é essa relação do Lula com os meios de comunicação, a mídia, né? Parece ser sempre a mesma coisa, do mesmo modo, né? É impressionante. No volume anterior, eu cheguei a fazer isso cientificamente, vamos dizer. A editora contratou o Manchetômetro, que é o pessoal da Universidade do Rio de Janeiro, para fazer um levantamento frio, sem absolutamente nenhuma opinião de um lado ou do outro, só para ver como é que a imprensa... E pegamos alguns dos grandes veículos, pegamos a revista Veja, a Globo, a Folha, o jornal o Globo e o Estadão.
para poder ver como é que essa imprensa corporativa, essa imprensa Dita profissional. dita profissional. profissional, a chamada grande imprensa, como é que ela lidava, como é que ela lidou com o Lula. Se você mostra aquele apêndice que vem no livro para um estrangeiro, ele não acredita. Ele acha que aquilo é um negócio falso, que é uma fake news, a maneira como a imprensa tratou o Lula. E se você olhar hoje, em 2026, que a campanha ainda não começou, ainda não tem campanha eleitoral, só a partir do mês que vem é que vai começar Os movimentos. As pessoas vão poder começar a se assumir como candidatos. Se você olhar hoje, vale a pena chamar de novo o manchetômetro para acompanhar essa campanha. Eu, inclusive, estou pensando em sugerir isso à editora, que a gente previamente chame um manchetômetro para acompanhar a imprensa, para avaliar o acompanhamento que a imprensa está fazendo da campanha do Lula. Isso é para o volume 3, é isso? Isso para o volume 3. Porque se você olhar... Que período que você vai lidar no volume 3? Olha, o volume 3 é um volume muito rico, porque você tem os dois governos dele, que são a parte mais chata, vão ser a parte mais chata do volume 3, mas tem o golpe contra a Dilma. Primeiro, o governo da Dilma visto do ponto de vista do Lula, porque o período que eu fiquei mais próximo dele foi exatamente depois que ele deixa a presidência da República. Eu comecei a trabalhar com ele, pensando em livro, em 2011. A gente tem um pequeno espaço de tempo aí de ausência de trabalho, de gravação, de conversa, porque quando ele teve o tumor, ele não podia falar. Então, a gente guardou de outubro, novembro, dezembro de 2011 até metade de 2012, praticamente mal falamos. Eu ia visitá-lo de vez em quando, mas não... E aí, a partir daí, ele começa... Eu grudo no pé dele, eu descubro que o melhor lugar que tem para ouvir o Lula é dentro de avião, porque não tem telefone, não tem deputado, não tem senador, não tem ministro, não tem secretário, não tem puxa-saco, não tem bajulador, não tem ninguém. Então, é uma hora... Você pega uma viagem... Eu fiz 18 países com o Lula. Você pega uma viagem daqui para a Índia, por exemplo. São 23 horas. São 23 horas de entrevista, de conversa, de 23 para ir, 23 para voltar. E é nesse período que eu vou acompanhando o Lula, acompanhando a Dilma. Então, é muito interessante você ter uma visão do primeiro governo Lula, do primeiro governo Dilma, do ponto de vista do Lula, e depois o golpe contra a Dilma. A armação do golpe contra a Dilma, a prisão do Lula, de alguma maneira, eu já passei por ela ainda, que é a Voo de Pássaro no primeiro volume, mas a campanha dele, tanto que o terceiro volume deve terminar com a campanha dele contra o Bolsonaro, a campanha que ele vence a eleição do Bolsonaro. Mas eu acho que o terceiro volume vai dar uma substância muito interessante, que é ele vendo o Brasil. É o Lula fora do governo, o Lula de dentro do Instituto Lula, vendo o primeiro governo da Dilma, vendo o golpe contra a Dilma, se envolvendo na tentativa de impedir o golpe contra a Dilma, ele, por um lapso, por uma bobagem jurídica injusta, ele deixou de entrar para valer na guerra contra o golpe, mas eu acho que o terceiro volume vai ser extremamente saboroso também por causa desse ponto de vista. Voltemos então ao segundo volume, né? A gente estava falando do terceiro, mas vamos voltar ao segundo volume. Você acha, Moraes, que a carta ao povo brasileiro foi uma catapulta para o projeto que o Lula queria, ou é, na verdade, uma rendição, uma capitulação das ideias que o Lula tinha? Não, eu acho que, na verdade, foi a única alternativa. Na verdade, a Carta ao Povo Brasileiro está amarrada a um outro episódio, que é a ida do Zé Dirceu aos Estados Unidos para conversar com o Partido Republicano, que, aliás, em si já é algo saboroso jornalisticamente, porque o natural é que o
o partido mandasse para conversar com os republicanos alguém que fosse republicano aqui, e acaba indo para lá para negociar com os gringos, um cara que tinha feito curso de guerrilha em Cuba, que tinha sido líder estudantil, que tinha sido libertado em troca da libertação do embaixador sequestrado, que é o Zé Dirceu. Mas eu acho que são as duas. Tem uma passagem que me chama muito a atenção, que é quando vão o Antônio Palocci e a Clara Ante vão conversar com o Olavo Setúbal, banqueiro mais importante do Brasil e muito conservador, extremamente conservador. As pessoas esquecem certas coisas, mas ele era um homem profundamente conservador. Não era só porque era banqueiro, não. Tinha convicções. E chegam o Palocci e a Clara Ante carregados de pastas, de projeto de governo, de PowerPoint, do diabo, para conversar com ele. Primeiro que ele já desanima o Palocci e a Clara Ante, dizendo o seguinte: olha, vocês não tenham esperança de que vocês vão, se ganhar, que vocês vão assumir governo, não. O império, ele usa a expressão império, estranho, né? Seria mais natural que a Clara Ante, que foi trotskista, se referisse aos Estados Unidos como império, e, no entanto, é o banqueiro que diz: o império jamais vai permitir que vocês cheguem lá. Ele estava se referindo ao andar de cima, né? Império, para ele, era o andar de cima. Jamais vai permitir que vocês cheguem lá. Mas, de qualquer maneira, não precisa nem espalhar as coisas, o material que vocês trouxeram aí, nem precisa espalhar sobre a mesa, não, que eu não estou interessado no programa de governo do PT. Eu quero saber quem vai ser presidente do Banco Central. Então, isso aí é um negócio definidor da escolha de lado da classe, da elite brasileira, da burguesia brasileira, do andar de cima brasileiro, do império, dos homens do império aqui no Brasil. Não estou interessado em programa de governo, se vai ter Bolsa Família, se não vai ter, se vai dívida pública. Quero saber quem vai ser o presidente do Banco Central. Então, isso revela que, se eles não tivessem feito a Carta ao Povo Brasileiro amarrada com essa viagem do Zé Dirceu aos Estados Unidos, muito provavelmente eles não teriam, talvez não tivessem vencido as eleições, e se vencessem, talvez não tivessem assumido com a facilidade que assumiram. Moraes, a gente tem, obviamente, sempre uma comparação, pensando nas lideranças, vamos dizer assim, mais populares do Brasil, sempre se fala muito em Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e o Lula. Você diria que dos três, qual é que realmente fez uma intervenção mais, vamos dizer assim, definitiva e mais transformadora no país? Olha, é muito difícil fazer missa de corpo presente, né? Você julgar... Desculpa, independentemente do fato de que o Lula irá concorrer a um quarto mandato, e ganhando ou não, nós estamos falando disso. Não, e mesmo que ele não fosse candidato a um quarto mandato, é muito difícil você fazer uma avaliação de um governo durante o governo. E também é preciso levar em consideração, sobretudo no que diz respeito ao Getúlio, que eu acho que está alguns degraus acima do Juscelino, do ponto de vista político geral, do ponto de vista da questão da soberania brasileira, do comprometimento com as classes sociais mais pobres. Eu acho que o Getúlio já vem com a história já assentada, ele já vem alguns degraus acima do Juscelino. Agora, você falar de Getúlio e Lula, primeiro é preciso considerar que são dois mundos, né? Não são só duas pessoas diferentes, mas são dois mundos diferentes. Para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, Getúlio foi presidente da República durante 18 anos, de 30 até 45, depois dos 3, 4 anos até o suicídio, nos anos 50. Ele foi uma vez, saiu do Brasil uma única vez em 18 anos como presidente da República. O Brasil já tinha o tamanho que tem hoje. Ele saiu uma vez para ir assistir a posse de um presidente da Argentina, vai de navio e volta. Então, é um mundo completamente diferente. Não existia legislação trabalhista, não existia sindicato, nem sindicato de trabalhador, nem sindicato de patrão.
o Brasil que Getúlio governa não é exatamente uma nação, é um arquipélago, né? Você tem donos, você tem capitães hereditários espalhados por todo o país, que é uma situação completamente diferente da situação que o Lula enfrenta. Agora, eu acho que eles têm características semelhantes, que eu nem sei se são exatamente virtudes semelhantes, que é a enorme, interminável capacidade de conciliação. Você pega o governo do Getúlio, você pega os diários do Getúlio e vai comparar com episódios políticos que foram da maior relevância para a história do Brasil, ele passa a voo de pássaro por cima daquilo. E você vai olhar o Lula, toda vez que o Lula é pressionado, ele tem uma virtude sobre o Getúlio, ele escapa para a esquerda. O Lula, sem nenhuma exceção, toda vez que o Lula é encurralado, ele escapa para a esquerda, escapa, pelo menos isso, você pode dizer que, felizmente, escapa para o lado do bem. O Getúlio é muito mais conciliador do que o Lula. Agora, se você for comparar, eu acho que os netos da gente é uma comparação que seus netos vão poder fazer, os meus netos vão poder fazer, eu acho que o Lula vai pairar sobre a história do Brasil com mais relevância do que Getúlio Vargas. E quem está falando isso é um getulista. As pessoas às vezes se espantam pelo fato de eu ter escrito a história da Olga Benário, que foi deportada pelo Getúlio e tal. Sim, sim. O fato de eu ser um getulista não me impede de fazer um julgamento que, se tiver que fazer a comparação, desconsiderando o que possa vir a ser o quarto mandato do Lula, no qual eu tenho enorme esperança. Eu tenho enorme esperança pelo fato de ser o quarto e último mandato dele. Você acha que ele vai ter mais liberdade? Eu acho que ele vai escolher, no próximo mandato, o Lula que nós vamos eleger presidente da República. Eu espero que a gente vai eleger presidente da República no fim do ano. É o Lula que vai escolher qual é a porta da história pela qual ele vai entrar. Então, eu tenho muita esperança de que esse quarto mandato seja o melhor dos mandatos do Lula. Bem, Moraes, você tem essa longa história de biografias, você já biografou gente morta, vários, e vivos, tal. O Lula biografado, o Lula alvo da sua atenção, você descreveria como? É uma figura fácil, é um personagem que te encanta e te anima mais do que outros? Como é que nessa constelação de livros de biografia que você já fez, você colocaria o Lula onde? Sim, eu acho que sim. É muito difícil dizer isso, porque eu só fiz 2 biografias de pessoas vivas, que foi do Paulo Coelho e do Lula, e que são pessoas de origem diferente, de histórias diferentes. Agora, tem muita gente, o Rui Castro, por exemplo, colegas que se dedicam a escrever biografias, que preferem não fazer biografia de gente viva. Eu tinha muito medo disso quando eu resolvi enfrentar o desafio de fazer a biografia do Lula. Eu tinha muito medo de fazer a biografia de uma pessoa viva com a qual eu convivi e que estaria convivendo durante o processo de produção da biografia. E eu cheguei à conclusão de que valeu a pena, que está valendo a pena, porque a biografia não terminou. Por quê? Porque não há absolutamente nada, você sabe disso tanto quanto eu, porque você vem da mesma origem que eu, que é a redação de jornal, a redação de revista, que é o seguinte: não há nada que substitua o olho do autor. Uma coisa é você ir à Biblioteca Nacional, uma coisa é você fazer entrevistas, ouvir parentes, ouvir inimigos, ouvir partidários e desafetos do personagem. Outra coisa é você estar testemunhando. Então, esse período, sobretudo esse período que eu convivi com ele, de 2011, 2012, até ele se eleger presidente agora, não há absolutamente nenhuma pesquisa que substitua a riqueza que isso trouxe para eu poder
me senti com autoridade para poder escrever os 2 livros que eu escrevi sobre ele. Bem, a gente recebeu aqui, na verdade, fomos recebidos aqui do escritório do Fernando Moraes. O segundo volume da biografia do Lula já está na praça, já está aí disponível. Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Imagina, obrigado, é uma alegria estar com a Carta Capital aqui.